Evangelho, sábado da 19ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 19ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos dá a graça de continuarmos meditando o 19º capítulo do Evangelho de São Mateus. E também nos oferece a oportunidade de celebrarmos a memória facultativa de São João Eudes, sacerdote. Bom, antes de falarmos um pouco a respeito de São João Eudes, um dos grandes difusores no mundo da devoção ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, eu queria poder vir com vocês para olharmos juntos a delicadeza do Evangelho de hoje. Hoje, o Senhor vem alcançado pelas crianças. Não é difícil de imaginarmos essa situação, né? Também naquela época haviam muitas crianças e onde Jesus estava e onde existia a docilidade da presença do Senhor, as crianças se aproximavam. Muito bem. As pessoas trouxeram as crianças até Jesus e pediram que Jesus pudesse rezar por elas, abençoá-las. Meu irmão e minha irmã, quantas vezes ao longo da minha vida sacerdotal eu tive a alegria de ter diante de mim pais, mães, tios, avós, pedindo para abençoar seus netos, pedindo para abençoar seus sobrinhos, seus filhos, seus irmãos, muitas vezes um irmãozinho mais velho, pedindo para abençoar o irmãozinho mais novo que tinha nascido, para não ficar tão gripado. Porque foi uma cena muito engraçada, porque o pequeno estava sempre com um pouco de coriza e catarro, né? E aí falavam que era virose, que estava gripado. Então, ficar com o nariz entupido e ter um pouquinho de catarro significava estar gripado. E aí vem aquele pequenininho e me diz para abençoar o seu irmãozinho para ele parar de ficar gripado. Ele fica muito gripado. Com uma docilidade enorme, vem pedir que as mãos que foram ungidas por Deus pudessem se erguer para abençoar. Oh, meu irmão, minha irmã. Oh, meu caro irmão sacerdote que nos acompanha, quando o povo de Deus toma nossas mãos e beija as nossas mãos. Tudo bem que na história tiveram passagens em que esse foi consolidado como um gesto de vassalagem, ou seja, onde um súdito declara a sua total obediência e a sua total submissão ao Senhor, né? Ao suzerano, ou àquele que tem a autoridade e o poder sobre ele, mas na nossa tradição cristã católica, o sinal do beijo nas mãos está diretamente associado ao reconhecimento das marcas da chaga de Nosso Senhor. Ah, padre, mas a tradição mostrou ao longo da história que foram vários os significados desse gesto. Sim, é verdade. Mas o beijo de respeito à mão do sacerdote é um beijo, sobretudo, de quem reconhece que ali está a autoridade de Deus. É beijar as mãos de Nosso Senhor. As nossas mãos foram ungidas para serem oferecidas pelo povo de Deus.
Desde o dia do nosso batismo trazemos sobre nós as chagas de Cristo, é verdade, todos os batizados. Mas de maneira particular, as nossas mãos foram ungidas para serem crucificadas com Cristo. As mãos que mais tarde se estenderiam sobre o lenho da cruz para suportar o peso do mundo, agora se estenderam sobre aqueles pequeninos para livrá-los do mal e do perigo. Todo pai e toda mãe que ama seu filho pede diariamente que Deus o abençoe e com a certeza de que os entregue e os confia às mãos de Deus, levam ele até o sacerdote e pedem: Padre, dá uma bênção para o meu filho. E aí o padre responde: já dei a bênção final na missa que já serviu para todo mundo. Bom, não é a melhor das sensibilidades, a gente sabe disso, mas uma coisa não elimina a outra. Jesus jamais se furtou de abençoar mais uma vez. E quantas vezes depois de tê-lo ofendido, nós fomos até ele e pedimos mais uma vez o perdão, e o Senhor mais uma vez, com alegria que não se ofuscou mais em seu coração em relação ao nosso bem-querer, ergue suas mãos e nos abençoa e nos perdoa de nossos pecados. Jesus jamais se furtou a abençoar mais uma vez, a oferecer mais uma bênção. Nós fomos ungidos para sermos os homens da bênção, os homens da reconciliação, os homens da paz. É importante que as nossas mãos estejam sempre estendidas sobre o povo de Deus. Tem uma frase de Padre Pio que me toca muito, e eu deixo ela em uns cartõezinhos que, aliás, estão quase acabando no confessionário, que diz assim: minhas mãos se ergueram muito mais vezes na cela e no silêncio da cela do meu quarto aos céus para vos abençoar, do que as vezes em que vos abençoei na missa. Então, uma frase tão significativa: quantas vezes for preciso que as nossas mãos estejam erguidas para abençoar todos aqueles que pedirem, e também aqueles que não pediram, mas que precisam da bênção de Deus. Quantas vezes uma pessoa nos faz uma grosseria na rua, vira as costas e vai embora, e não dá nem tempo a gente de poder reagir, para dizer até um intempério, digamos assim. E a gente fala: que Deus te abençoe. Quantas vezes você já se aborreceu com alguém na rua e terminou dizendo: Deus lhe abençoe? Muito bem. Aquele que não pediu a sua bênção, aquele que não demonstrou interesse por isso, era quem mais precisava da bênção naquela hora, e a gente abençoa. Não foi assim que o Senhor nos ensinou? Se te perseguirem, se te fazerem mal, se disserem maledicências contra o seu nome, abençoa. Abençoa quem te amaldiçoa. Abençoa. Em outras palavras, aquele que não te pediu a bênção, mas que precisa dela porque se encontra sob grave risco de se perder, de se afastar mais de Deus, de precipitar ainda mais nas profundezas do abismo do pecado. Abençoe. As mãos do sacerdote são as mãos erguidas para abençoar. Todos levaram as crianças até Jesus e pediram que Jesus pudesse abençoá-las. Todos confiaram aqueles que amavam, os mais pequeninos e os mais frágeis. A gente não pode se esquecer disso. Naquele momento, socialmente, as crianças eram os menores da sociedade, porque os recursos eram mínimos, a chance de mortalidade era alta e a possibilidade de fazer uma outra era grande. Então, uma matemática esquisita, mas calculada dessa forma,
de maneira que, se faltam recursos, os primeiros recursos são para manter aqueles que já estão vivos. Então, a criança não tinha uma prioridade na sociedade, ainda que tivesse uma urgência real pelo cuidado delas. Mas na medida em que adoeciam, as chances e as possibilidades de recursos por elas era sempre muito escassa. Em outras palavras, eram aqueles que estavam mais ao coração da sociedade porque eram os mais frágeis, e aqueles dentro de casa que os pais tinham mais o nó na garganta por eles, ou seja, que corriam mais perigos, e por isso eram aqueles que os pais e mães, homens e mulheres, sentiam uma maior urgência de levar até as mãos de Deus. Até as mãos de Deus. E as mãos do Filho de Deus estão abertas e erguidas para abençoá-los. Aqueles que mais precisam estar nas mãos de Deus foram levados até as mãos de Jesus por aqueles que o amavam. Mas quantas vezes a mão de Jesus se ergueu no silêncio da noite, agora pego a frase de Padre Pio, para rezar por todos aqueles que precisavam dele, que precisavam estar em suas mãos. Muitos foram trazidos por aqueles que amavam. Outros talvez não tivessem ninguém que os trouxesse até Jesus, mas precisavam muito de suas mãos amorosas e prontas a abençoar e a perdoar. E por eles, Jesus, no silêncio da noite, erguia suas mãos e rezava. Assim também a nossa vida sacerdotal. Muitos serão trazidos até a gente, e o povo de Deus irá pedir para abençoar. Que jamais as nossas mãos se furtem ao compromisso de abençoar. Que jamais as nossas mãos se furtem a oferecer e a realizar aquilo que Deus, desde toda a eternidade, quis que pudéssemos, em seu nome, realizar. Se um copo d'água não vai ser esquecido, imagina, caro Padre, a bênção que você der àqueles que lhe pedirem. E a bênção que o Senhor oferecer para aqueles que não lhe pedirem. O mesmo vale para todos nós, nas devidas proporções. Cada vez que um pai abençoa seu filho, mas hoje a criançada não pede mais a bênção, Padre. É verdade. Infelizmente caímos na perda desse hábito tão importante. Mas não significa que por não pedirem, não possamos fazê-lo. Bendito Pai que todo dia entrega seu Filho ao Imaculado Coração de Maria e o consagra ao Sagrado Coração de Jesus. Se um copo de água fresca não será esquecido, imagina a oferta da bênção daquele coração, daquele pai, pelo seu filho. E se quiser ir ainda mais longe, se ao pedir pelo seu filho, ao pedir pela sua filha, esse pai, essa mãe, então, pede por todos aqueles filhos e filhas que estão precisando da bênção de Deus naquela hora. Você tem essa autoridade, meu irmão, minha irmã, de fazer esse pedido em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pois estamos unidos a Ele no batismo e rezamos em nome dEle, e o Senhor assim rezou por nós e nos ensinou a rezar uns pelos outros. Por isso, quando você rezar de manhã cedo e abençoar seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, não esquece de acrescentar essa súplica. E todos aqueles filhos e filhas, e todos aqueles netos e netas que estiverem precisando, Senhor Jesus, urgentemente da sua bênção e da sua proteção. Eu os abençoo também, como abençoo agora meu neto e meu filho.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou então eu te peço, Senhor Jesus, que abençoe meu neto, meu filho, minha neta, minha filha, nesse dia que o Senhor nos concede, que começa com a sua graça. Eu te peço também que o Senhor abençoe todos aqueles filhos e filhas, todos aqueles netos e netas que estiverem mais necessitados da sua bênção no dia de hoje e que estiverem realmente em uma situação de perigo. Abençoa eles, Senhor Jesus, e livra-os de todo mal e de todo perigo. Amém. Nós podemos ser uma legião infinita de pais e mães, de avós e avós, a pedir isso todo dia de manhã, não só pelos nossos, mas pelo mundo inteiro. E o eco dessa oração ultrapassará os estratos do céu e alcançará os confins do mundo e do universo. E Deus, que é bom e misericordioso, virá em nosso socorro, porque perceberá em nossas orações, porque receberá em nossas orações o eco da súplica de seu Filho, que sempre ergueu os braços e as mãos ao Pai para lhe suplicar que abençoasse e livrasse do perigo de todo mal aqueles que lhe foram confiados por Ele mesmo. Oh, meu irmão e minha irmã, vamos fazer vir para fora esse poder e essa autoridade como intercessores em favor dos homens e mulheres do mundo inteiro, em favor da nossa família, dos nossos caros, mas, sobretudo, em favor de todos aqueles que são amados pelo Senhor e esperam por sua bênção. A cada dia nós podemos cumprir o papel que aqueles, provavelmente pais e mães, cumpriram no Evangelho de hoje, levando seus filhos até Jesus. E que nós possamos multiplicar a súplica de bênção por todos aqueles que precisam e que têm a urgência de serem abençoados e protegidos pelo Senhor. Por último, eu queria poder dividir com vocês esse trechinho da Liturgia das Horas de hoje, do texto escrito por São João Eudes, que foi um grande pregador de missões populares na França. Ele viveu num período muito difícil, o período do 17º século, onde aconteceu a Revolução Francesa, período em que aconteceu a Revolução Francesa, em que as heresias do jansenismo e do quietismo varreram boa parte da Normandia e também da França. Enfim, um período onde a espiritualidade cristã e os valores da religião foram duramente perseguidos, agredidos, martirizados, foram vilipendiados, um período de grande violência pela aclamação aos governos que assumiram o encargo da revolução e depois o desenvolvimento da mentalidade revolucionária sobre a continuidade da história. Mas também nesse mesmo período, o Senhor convocou grandes homens que renovaram a piedade e a devoção no meio dos homens, que foram uma presença de Deus em favor da permanência e da continuidade na fé do povo, a fim de que mesmo em meio às perseguições, ao derramamento de sangue, mesmo em meio ao recolhimento dos bens, era uma coisa que a Revolução fazia, ela tomava, confiscava todos os bens da pessoa e a lançava praticamente a condição de morrer por fome, né, e frio. As páginas são realmente terríveis. Nesse mesmo período, o Senhor chamou tantos como São Vicente de Paula, Jacques Ollier, Condran, Berrelier e dois, além de São Vicente de Paulo,
dois outros grandes nomes que nós conhecemos muito bem, São João Eudes e São Luís Grignon de Montfort. Jacques Ollier é aquele que formou São Luís Grignon de Montfort. E esses, em meio a toda a centelha que vai girar o período revolucionário, foram aqueles que defenderam e anunciaram o Evangelho e a perseverança, ensinaram o caminho da perseverança, a devoção do povo de Deus para que não se dispersassem e para que não seguissem a maldade e a perversão daquele tempo. E qual era o ensinamento de São João Eudes? Olhai e aprendei a partir do coração de Jesus. Olhai e aprendei a partir do Imaculado Coração de Maria, que nos ama e nos defende em todos os momentos. Por isso ele escreve assim: Rogo-te, medites que nosso Senhor Jesus Cristo é tua verdadeira cabeça, e tu é um de seus membros. Ele está em relação a ti como a cabeça em relação aos membros. Tudo que é dele é teu. O espírito, o coração, o corpo, a alma e todas as faculdades são para que os use como se fossem teus, a fim de que, servindo, tu o louves, o ames e glorifiques. Por teu lado, tu lhes és como membro para a cabeça. Por isso, deseja com ardor usar todas as tuas faculdades como dele, para servir e glorificar ao Pai. Mas não apenas ele é teu, recorda-te. Quer também estar em ti, vivendo e reinando em ti, tal como a cabeça vive e reina sobre seus membros. Quer, pois, que tudo o que nele existe viva e reine na tua vida. Assim o seu espírito em teu espírito, o seu coração triunfe sobre o teu coração. Todas as faculdades de sua alma sobre as faculdades da tua alma, a ponto de se cumprirem em ti as palavras que São Paulo escreve: glorificai e trazei a Deus em vosso corpo, bem como manifeste-se a vida de Jesus em vós. Tudo quanto há em ti, caríssimo irmão, nele tem de ser inserido, e deves receber dele a vida que trazes contigo, e ser por ele, então, guiado em cada um de seus passos. Não terás vida verdadeira a não ser em Jesus, única fonte da verdadeira vida. Fora dele só encontrarás morte, perdição, desilusões e dispersões. Seja ele o único princípio de teus movimentos, tuas ações. Seja ele as forças que movem a tua vida. Dele para ele tens de viver para realizar as suas palavras. Nenhum de nós vive para si ou morre para si. Se vivemos, para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Vivos ou mortos, somos do Senhor. Para isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, deves ter com Ele um só espírito, uma só alma, uma só vida, uma só vontade, um intento e, enfim, com Ele deves ter um só coração. E Ele será teu amor, tua vida. Tudo o que é teu será dele. E tudo o que é dele será teu. Para os cristãos, estas grandes realidades têm a origem, não nos esqueçamos, no batismo. Mas aumentam e se fortalecem pela confirmação e boa prática das outras graças de que Deus lhes dá participarem no sacramento da Eucaristia. A perfeição e a perseverança vêm através da Eucaristia. Agradeçamos ao Senhor a alegria de termos a Santa Eucaristia sempre à nossa disposição,
Os nossos irmãos viveram em um período onde era muito difícil participar da Santa Missa e quando muito aos domingos. Nós temos uma graça muito maior do que eles tiveram, para que nós possamos erguer muito mais alto as nossas mãos e abençoarmos com muito mais intensidade e frequência todos aqueles que são amados por Deus e que o Senhor está nos ensinando pouco a pouco a amar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, pela intercessão de São João Eudes e de todos os santos pregadores do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.